E a Talk Plus começando mais um podcast e trazendo mais um convidado especial para te encher de informação. Você ficar ligado com tudo que está acontecendo na feira e também ligado com notícias do mercado plástico. E falar em notícia, eu trouxe um cara fundamental aqui para o nosso podcast que traz muita informação, né? A empresa dele é especializada em inteligência de mercado. E nós estamos falando do Flávio Dockside. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Ney. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, de participar aqui. Eu acho que é de extrema importância, Flávio, você participar, ainda mais quando a gente fala de informação, né? Todo mundo quer ter informação para saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, quais as previsões. Pois é, as previsões é que é o pulo do gato, né? Que você concorda uma coisa? Vamos lá, se eu sei que o dólar vai subir, eu ponho grana, né? Para depois vender na alta. Se eu sei que o dólar vai cair, eu já tiro o dinheiro. Se eu sei que a resina vai subir, eu já vou me prevenindo, não é isso, Flávio? Pois é. Esse é uma das nossas pilares aí de atuação, né? Tentar trazer a informação mais assertiva possível, baseado nas nossas análises, para você ter uma ação preditiva, né? Você se antecipar aos movimentos, né? Seja de compra, de venda de resina, enfim. Então vamos lá. O que faz a Oxide? Então, a Oxide é uma empresa de consultoria, de inteligência de mercado, né, e estratégia para o setor de petroquímica, plástico e reciclagem plástica. Né? Então a gente tem diversos serviços, como por exemplo, monitoramento de preços de mercado. A gente tem uma publicação mensal, que a gente monitora preços aqui de resinas no mercado nacional, publica, né, no relatório com informações de preços, tendências para o próximo mês, análise de mercado, importações, etc. Né? A gente tem tem uma plataforma de dados, onde o cliente pode acessar, ver todas as importações, exportações, por onde entrou, por onde saiu, que país veio, qual o preço, por aí vai, históricos de preço. E nessa plataforma também tem projeções de preço, né? Para frente, de curto prazo. A gente também faz estudos de mercado, né? Avaliação econômica de projeto. Quero botar uma máquina nova na minha empresa, será que essa máquina vai me dar dinheiro? Entendi. Quanto que vai dar dinheiro? Informação importante. Quanto que a gente faz toda essa análise econômica, olhando o mercado, projeções de venda, projeções de custo, por aí vai. Auxiliamos em planejamento estratégico, análise de competitividade. Hoje eu estou comprando resina tal custo, eu tenho um custo operacional de tanto. Será que meus concorrentes estão melhores ou piores que eu? Como é que eu estou nesse mercado? Então a gente faz tudo isso. Né? Sempre voltado para aqueles segmentos, né? Petroquímica, plástica e reciclagem, que é o nosso nicho de atuação. Vamos lá. Flávio, eu fiquei sabendo, durante esse mês de março, por ter conexões de amigos nesse setor e também por mexer com importação, que o porto estava em greve. Isso automaticamente já influi nos preços? Já influi. Porque você está em greve, no mínimo, você vai ter um lead time maior de recebimento daquela mercadoria. Então, quem importou, seja ele uma importação direta ou seja uma importação de um trader, que vai usar aquilo para revender, você vai ter um impacto no fornecimento. Né? Isso normalmente gera um impacto, pressão de alta de preço. Claro. Porém, a gente está no momento, no mês meio fraco. Né? Todo mundo, né? Estou aqui na feira hoje desde 10 horas da manhã, já conversei bastante com bastante gente, 90% reclamando do mercado, seja de resina, seja do mercado de transformados. Né? Reclamando especificamente de demanda. Demanda, né? De demanda. Porque assim, e esse mês que a gente está vendo, né, das nossas análises, preços em queda. Quase todas as resinas, preço caindo bastante, né? O dólar caiu, o frete nacional caiu, mas o preço caiu muito mais por questões de demanda, de falta de demanda, na verdade, do que de custo de resina. Mercado trabalhando em baixa, o pessoal ainda receoso, por ser começo de ano, não saber muito o que fazer. Isso. Mas eu acredito também, por exemplo, você acredita que uma feira dessa, Plástico Brasil, pela relevância que tem e pelo índice de pessoas que vão vir aqui, você acredita que pode haver um aquecimento? Você acredita que isso pode, de repente, ser uma situação de mudança ou não? Eu acredito que, por juntar, né, todo o setor aqui, possam surgir
projetos ou investimentos pontuais que vão melhorar algum setor específico, alguma empresa específica, né? Tá. Mas como o mercado como um todo, não sei se impacta para gerar um acréscimo na demanda. Perfeito. Né? E esse mês de março nós já temos números de importação, já temos alguma informação nesse sentido? Não, número fechado ainda não. Em janeiro a importação foi alta, em fevereiro caiu. Tá. Porém, com a queda do dólar, acredito que devemos ter uma melhora. Né? Até porque assim, tem a questão do antidumping, que está meio... Claro, nessa briga toda. Aí do polietileno, não se sabe exatamente se vai sair, quando vai sair. Então tem muita gente aproveitando a janela. Não, vou trazer logo o produto, deixo aqui estocado e depois eu vou trabalhando. Né? E com a questão que a gente não... Isso não foi tão longo prazo. Nós tivemos aumento da alíquota de importação. Isso, afetou diretamente, né? Principalmente esse ano. Ano passado o pessoal ainda deu uma segurada, porque tinha muita gente já estocada. Então, assim, se eu já precificasse isso, eu ia ficar fora do mercado. Então, pessoal, agora esse ano já começou a impactar. Principalmente em janeiro, deu uma impactada nos preços, né? Foi um aumento de 12% para 20%, né? Tá. E aí no polietileno pode ter esse impacto a mais aí do antidumping. Em termos de volume, o que a gente teve de... Você já tem números de entrada e saída desse ano? De importação? Olha, de janeiro a fevereiro, de polietileno, foram mais de 300 mil já entraram. Legal. Uma parte, sim, 60% em janeiro, 30% em fevereiro, mais ou menos. Tá. E as outras acompanharam essa tendência nas outras regiões. E isso mixado, né? Quais países? Quais as origens? Não, principalmente Estados Unidos, 70% Estados Unidos. Estados Unidos. Perfeito. E assim, vamos falar um pouco também da Oxide, da tua parte. A pessoa, por exemplo, que nem você falou, ela vai colocar uma máquina nova. O seu estudo ele consegue projetar toda a tendência, né? Toda a previsão daquilo, né? Desse investimento, quanto o cara vai investir, o retorno que ele vai ter. Fala um pouquinho. A gente geralmente trabalha com cenários. Tá. Porque, na verdade, apresenta cenário. Você não tem uma coisa conclusa. Se eu soubesse, né, a previsão certa, eu jogava na Mega Sena da virada. Tava fácil. Aí você não tava nem aqui, né, Flávio? Acho que né? você estaria lá em Cancún ou em Dubai, passeando de lanche. Então, assim, obviamente, a gente vai fazer uma projeção de tudo. Custos, então ter o valor de investimento que ele vai pagar, todo o custo que vai gerar aquela máquina, tem que botar um operador novo, custo de energia elétrica, etc, etc, etc. E uma projeção de mercado. Vou ter X volume de produto a mais, né? Para que mercado isso vai? Então a gente faz cenários. Um cenário, geralmente, um cenário mais provável, que a gente chama, e no mínimo um cenário desafiador. Se acontecer isso, se tudo der ruim, você tem essa alternativa aqui. Por quê? Porque através do cenário, assim, toda projeção, quem trabalha com projeção sabe que assim, toda projeção, a única certeza que você tem é que você vai errar. Você pode errar pouquinho, pode errar muito. Sim. Né? Mas você tendo cenários, você minimiza, porque assim, se eu errar para cá, eu vou e a gente faz os cenários e faz assim, se vier para cá, o que a gente tem que fazer? Que ações você tem que tomar? Tá. Né? A gente desenvolve tipo um mini plano estratégico nisso. Porque assim, se o cenário for bom, eu vou atuar dessa forma. Se o cenário for ruim, eu vou atuar dessa forma. Então, a gente, com isso, o empresário consegue ir acompanhando. Bom, o cenário está mais para ruim. Então, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não, o cenário está indo como eu estava planejando. Então, eu sigo essa... Então, não é só a conta econômica, é também uma sinalização de como evoluir, a depender do cenário que se faz, né? Que está se concretizando. E hoje, assim, quais setores que mais busca o seu tipo de serviço? Tem bastante gente de distribuição e trader que importa resina, que assina bastante relatório, até para ter um posicionamento de preço. Né? Tem um setor de compostos, perfeito, também, tá? Que pega, né, resinas e usa N tipos de compostos para fazer os produtos. Que, inclusive, demanda também alguns estudos, né? A gente fez recentemente um estudo do setor automotivo. Quanto de resina termoplástica vai no distintivo e qual a projeção até 2030? Né? A gente fez um estudo. Caramba, até 2030. Você faz dos próximos 5 anos. 5 anos. Né? Então, a gente fez esse estudo, né? Até descobrimos, fazendo, a gente vai atrás, descobrimos umas coisas interessantes, né? E também o setor de reciclagem tem bastante gente, né? Principalmente que assina o relatório também de preço. Por quê?
Agora, uma novidade, no relatório agora a gente também está com dados de resina reciclada no relatório. Antigamente era só virgem, a partir de fevereiro a gente começou a botar resina reciclada. Mas mesmo antes de ter reciclada, os 30%, 35% dos clientes do relatório eram do segmento de reciclagem. Legal. Porque você tem que olhar a tendência... óbvio, né? Está crescendo, né? Tá crescendo. Você precificar. Ainda mais falando de economia circular e tudo mais. Né? Então, assim, basicamente, assim, esses são 3 setores que a gente tem bastante cliente, né? Tá. E na questão, hoje, quais tipos de cursos você oferece dentro da sua expertise? Então, a gente fez até recentemente um curso ao vivo, né, online, a gente fez em fevereiro. Esse curso a gente chamou de Petroquímica Gerando Valor, né? O pessoal do meio de transformação plástica fica muito no meio de plástico. Mas nesse curso a gente explica por que as resinas termoplásticas têm esse tipo de precificação. Então você tem que entender o setor anterior, que é o setor petroquímico, né? Que pega lá os derivados de petróleo, transforma nas resinas termoplásticas, né? Que é o que a Braskem faz aqui no Brasil. Sim. Braskem, Nova. Então é um tipo de curso que a gente faz. A gente também faz treinamentos em company, né? Legal. Já fez alguns presencialmente. Vai lá e aí combina. Deixa eu aproveitar esse gancho seu. Hoje, essa sua sensação como um profissional, como técnico, você acha que o presencial ainda é mais 100% aproveitado do que o online? Ou você acha que já está ficando equalitário? Como que você sente? Em termos de curso ou de trabalho? De curso. O presencial é um pouco melhor, eu acho. Né? Porque você está ali, acho que eu para explicar é mais fácil, né? Porque geralmente você pode apontar e sim, né? Sim. No online fica um pouco restrito. Presencial, às vezes, alguém está falando, você fala ao mesmo tempo, não atrapalha tanto. No online já não. Tá. Embora hoje, com o avanço da tecnologia, ficou bem mais fácil, né? O online, né? Sim. Hoje você tem vários recursos. Né? A vantagem do online é que eu posso fazer um curso com pessoas de vários lugares. Não preciso centralizar. O que é muito mais vantagem no online, inclusive a Talk Plast vive do online, é que você tem um alcance muito maior. Então, por exemplo, num curso você pode dar para 1.000 pessoas. Pode. Que se você fosse dar presencial, você tinha que alugar um espaço enorme, fazer todo... E as pessoas têm que vir, as pessoas também têm despesa de custo, de viagem, de horário. No online você pode, quando não é online ao vivo, é online gravado, né? Como a Talk tem vários cursos, a pessoa faz na hora que ela puder, né? Inclusive, aqui a gente está no bate-papo com o Flávio, mas o Flávio também tem um curso dentro do EAD da Talk Plus, que é uma plataforma de curso que a Talk Plus tem, que é Desvendando a Petroquímica. Isso. Fala um pouquinho desse curso, só para dar um panorama para quem está assistindo. Esse curso é um curso bem completo, assim, do setor, né? Vai desde o início, para quem não conhece nada, não é específico para alguém que é engenheiro químico ou que não, você pode ser qualquer profissão. Você vai entender e vai passar por tudo, desde processos petroquímicos, né? Como é que é o mercado, a dinâmica do mercado, né? Por que quando o petróleo sobe, mexe no mercado petroquímico, mexe na resina termoplástica, vai entender tudo isso, até chegar no mercado nacional, né? Vai entender quem são os players, precificação aqui, como é que funciona, né? Por aí vai. Muito importante, né? Você ficar tendo toda a informação de como ocorre tudo, todo o conhecimento é diferenciado, né? E assim, Flávio, você falou para mim que já andou aqui bastante e começou a sentir. Não vou falar específico agora, mas assim, o que você sentiu do diferencial da Plástico Brasil aqui? Eu achei em termos de estrutura, de organização. Eu achei que esse ano a feira está maior, com stands maiores. Não tem assim, um stand gigante, mas tem muitos stands grandes. Tá. Achei um destaque muito grande para empresas de masterbatch, compostos, né? Acho que aumentou o número de stands dessas empresas. Sim. Assim, tem mais espaços de refeição, então assim, não está tão disputado, né? Ficar aguardando alguém. Sim, está mais confortável para quem está visitando. Bacana, né? Essa percepção bacana. Eu achei que melhorou. Eu não tinha me atentado nisso. Eu achei que melhorou bastante em termos até para conforto, né? Você passa o dia inteiro na feira. Óbvio. Né? E assim, em termos de segundo dia de feira, você que está andando aí nos corredores, o que você viu?
Muita gente. Bastante gente. Assim, ontem eu não vi, né? Eu estava no outro evento, mas todo mundo que eu conversei falou assim, que hoje, em relação a ontem, está 10 vezes mais cheio, né? Sim. O pessoal atendendo, então está bastante. Até quando eu cheguei aqui, 10 horas da manhã, para entrar aqui foi um engarrafamento, um tempinho para entrar no estacionamento ali, né? Então isso mostra que, de fato, está bem cheio, né? Tá. Toda a consultoria que você dá, os seus encontros, é óbvio, né? Presencial. Sim. Qual o curso que hoje o cara consegue disponibilizar com você online? Ou consultoria ele consegue fazer também online? Ou não? Tem alguma certa... Assim, dependendo da consultoria, consegue fazer online. Por exemplo, eu quero fazer uma consultoria, um estudo de mercado. Ele pode tratar com a gente tudo online. A gente vai fazer, se a gente estiver aqui a campo, a gente vai e depois você pode apresentar para ele online, né? Isso reduz custos. Tipo assim, eu estou em São Paulo, né? A gente fica aqui em Paulínia, São Paulo. Vamos supor que seja um cliente lá do Rio Grande do Sul. Se eu tiver que ir lá fazer reunião com ele, eu vou ter uma despesa de passagem. Todo um custo. Todo um custo. A gente pode fazer tudo online, apresenta online. Algum problema? Não, mas eu quero fazer uma avaliação de competitividade do meu setor, uma empresa. Então, nesse caso, é bom a gente ir na empresa para lá entender, conversar com as pessoas, etc, etc. Eu tenho alguns trabalhos que há necessidade. Eu, particularmente, gosto de pelo menos ir uma vez, presencial, sempre que dá. Por quê? Você vê lá, conhece a empresa, né? Tete a tete, você vê... Só de olhar, você vê, esse cara aqui é bem organizado. Né? Sim. Então, você já tira uns insights ali, né? Às vezes você vê alguma coisa da empresa que o próprio cara não comentou, mas que pode ser interessante você, num estudo, num trabalho, direcionar alguma coisa daquele tipo, né? Tá. E você também me falou que você tem uma plataforma, né, que a pessoa pode se cadastrar, que ela vai ter vários tipos de informação. Também fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem uma plataforma de dados, tá? Que hoje, assim, a gente vai disponibilizar todo mundo que assina o nosso relatório de preço vai ter acesso gratuito à plataforma. Legal. Tá? O que tem nessa plataforma? Hoje a gente tem 3 módulos lá. O primeiro módulo é o módulo que a gente chama de Comex. Então você vai entrar lá, você vai poder ver todas as importações e exportações de resinas termoplásticas. Hoje só tem resina termoplástica. Daqui a pouco a gente também vai ter os transformados plásticos. Legal. Tá? A gente vai botar. Baita do negócio. Então você vai lá filtrando por ano, filtra por tipo de produto. Quero ver polietileno de alta densidade. Vai aparecer lá quanto que veio a importação, de que país veio, qual o preço que está chegando, do que porto está entrando. Quero ver tudo que veio para São Paulo. Você filtra, vai estar tudo em São Paulo. Maravilhoso. Né? Para qualquer das resinas que a gente cobre, né, hoje. Então esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é o histórico de preço. Então a gente faz esse monitoramento de preço do mercado já há alguns anos. Quem assina o relatório recebe todo mês. Se a pessoa tiver uma organização, ela mesma consegue fazer um histórico dela. Sim. Mas a gente já botou isso na plataforma. Então você vai filtrar lá por produto, por estado, por período, aparece lá os gráficos. Você pode botar até 6 produtos ao mesmo tempo no gráfico, você pode comparar. Você vê o comparativo do que subiu, que desceu, por aí vai. E o terceiro módulo, que é um dos mais interessantes, que é o módulo de projeção de preço. Tá. Então, que é uma das coisas mais importantes. Né? Obviamente, tem que ser botar o disclaimer, né? Que qualquer projeção está factível às variações, ao cenário que tem no momento. E aproveitando até que você está falando disso, de projeção. Nessa projeção que você falou de 5 anos, por exemplo, a pessoa, você já também deve, dentro dessa projeção, por exemplo, troca de governo, você já coloca todas essas variáveis também, né? A gente começa uma projeção com a projeção do cenário macroeconômico. Tá. E aí dentro do cenário macroeconômico tem isso, né? Troca de governo ou não, como é que vai estar a questão do câmbio, de taxa de juros. Então a gente desenha os cenários. Perfeito. Para depois, em cima disso, fazer uma projeção de PIB, né? Se for o caso de fazer uma projeção de demanda, ou se for projeção de preço, aí você tem balanço oferta-demanda, né? Tanto mundial quanto nacional, que isso vai impactar. Então a gente começa sempre com o cenário macroeconômico. Né? Legal. Tá? E você falou que também está lançando um app, né? Isso, né? A gente tem essa plataforma e a gente está lançando o app, né? Que está na fase final aí de aprovação, né? De lógica e tal. Que vai ser o seguinte: esse app vai ser muito bom para quem compra e vende resina. Tá? Ele vai ter um módulo gratuito, com algumas funcionalidades, né? E um módulo mais completo, com outras funcionalidades. Você está na rua, estou negociando, o cara me passou, quero te vendo por resina X por R$8 o quilo. Peraí, será que esse preço está bom? Não. Você entra no app e bota lá, produto X,
preço FOB, R$8, Preço. consultar. Vai aparecer um gráficozinho, o preço que você botou, dizendo se esse preço está competitivo, né? Se está mais alto, se está mais baixo, em relação ao que a gente está observando no mercado naquela semana. Sim. Né? Então, isso é sensacional, né, Fábio? Pô, você está com material, de repente, lá em estoque, sei lá, 50 toneladas, 100 toneladas, um tipo de material. E você fala assim, pô, será que eu vendo a esse preço que esse cara me ofertou ou não? Você entrar no aplicativo e falar assim, olha, a projeção de mercado talvez para daqui 2 semanas esse material vai estar mais caro, não vou vender. Você toma uma decisão correta, né? Que quando a gente fala em altos volumes, qualquer 10 centavos, 20 centavos é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, petroquímica, né? Não, petroquímica nem se fala. Nós estamos falando mais de 20 mil toneladas por mês, então, assim, tudo mais. A variação é nos centavos, né? Você ganha no volume. Exato. Não é uma... Senão... a gente falar do cara que está fazendo 5 toneladas, 2 toneladas, ainda tudo bem, mas pô, 20 mil toneladas, tantas mil toneladas, os centavinhos ali já é muito dinheiro. Flávio, quem quer te procurar, quem quer contratar seus serviços, como que o cara te acha, quais as redes sociais, o que o cara pode fazer? Né, a gente tem o Oxide Consultoria no Instagram, e no LinkedIn. E também tem o nosso site, né? www.oxide.com. Você acessa lá, tem uns formulários, você pode preencher, cai pra gente, a gente faz contato. Perfeito. E também o Flávio também é um parceiro do Talk Plaza, então sempre a gente faz lives com ele, trazendo muita informação para o mercado. Ele entende que agrega valor ao mercado junto com a Talk Plaza. Então a gente traz informação para você ficar sintonizado, né? E atento ao mercado. E muito melhor que isso é você ter uma plataforma, um app como o do Flávio, que você consegue fazer projeção se você vai fazer um negócio ou não, se você tem aquele custo no momento ou não, se é ideal para o mercado naquele momento ou não. Então, só o que te gera de economia de dinheiro, uma decisão dessa, é muito importante, né, Flávio? Não tem como fugir disso hoje. Hoje, acesso à informação, né? O que a gente fala, Flávio, assim, hoje não dá para errar, cara. Antigamente você errava, você tinha tempo para consertar. Hoje é tudo muito rápido. Hoje, né? Você errou, meu amigo, teu concorrente já passou a 1 milhão de quilômetros por hora na sua frente, e até você recuperar essa demanda depois. Demora. Hoje então, essa informação é muito rápida, exige, né? Queira ou não queira, e é muita informação. Então você tem que saber o que você consulta, como é que você vai tomar aquela decisão ali, né? Então a gente tenta trazer isso já meio que filtrado. Claro. Né? Para os clientes poderem saber, não, o que eu vou olhar? Já olho isso aqui e já tomo a minha decisão. Perfeito. Então é isso aí. Aqui a gente fez mais um podcast trazendo muita informação. Agora você já tem o caminho ideal aí para saber, para fazer a análise certa do seu investimento, de preço de mercado, ficar sintonizado em tudo. Só falar com o Flávio do Oxide. E ele também vai estar andando por aqui. Se encontrar com ele aqui já, aborda, fala, Flávio, me passa toda a informação que eu quero saber mais. Então, se você tiver a oportunidade de encontrar com ele na feira, bate um papo com ele que vai ser muito bom. Se não, você já está com todos os contatos aqui do Flávio, é só contratar e já fica ligado para o próximo podcast.